Preocupar-se com o futuro. Não faz muito sentido, né? Não há necessidade de se preocupar com o futuro. Afinal, não sabemos se esse futuro realmente existe. É agora. Se você não consegue se sentir satisfeito com o agora, não há futuro. Como podemos nos sentir satisfeitos agora? Que tipo de pensamento e estilo de vida devemos adotar? Não se pode usar isso. Medicina lida com doenças. Eu lido com pessoas. Foco nas pessoas é onde quero ajudar. Pessoas não melhoraram com medicina ocidental. Se recuperaram. Compartilhando no YouTube, pessoas vêm estudar aqui. Não trato doenças. Interesse por cada pessoa. Casos de pessoas clinicamente mortas voltaram à vida. Começou na 6ª série. Dediquei minha vida a entender o que é ser humano. Por que vivo? E qual é o propósito da vida? Esse é meu tema. As pessoas não melhoram com a medicina ocidental e pedem cura, mas não faço isso. Houve casos de pessoas que morreram e voltaram à vida, e eu queria entender por quê. Isso começou na 6ª série. Dediquei minha vida a entender o ser humano, por que vivo e o propósito da vida. Mesmo querendo focar em mim, não posso simplesmente morrer. Houve um caso em que uma pessoa que havia morrido voltou à vida, e eu queria entender por que isso aconteceu. Isso foi quando eu estava na 6ª série. Então, dediquei minha vida a entender o que é ser humano. Por que eu vivo e qual é o propósito da vida? Esse é o meu tema. Ao longo da vida, mesmo que eu quisesse focar em mim mesmo, não posso simplesmente morrer. Por que não consigo saber? A que pertenço? Como você vive desde sempre, você não pode morrer mesmo que queira fazer algo por si mesmo. Por que não posso saber? A que grupo pertenço? Primeiro, eu percebo que pertenço à humanidade. Eu não sou um ator, não sou uma vaca, não sou um urso, sou humano. Esse é o ponto de partida. A questão é como eu me conscientizo de que sou humano. Isso levou um bom tempo para eu entender. Porque mesmo entre os humanos, existem diferentes grupos. Se eu sou quase um Homo sapiens, então, se você é quase um sapês, por que nasceu um sapês nesta terra? E que tipo de família você chamaria? Que circunstâncias os humanos existiam antes disso? Grupos humanos como Dataldin e Manjô existiram por milênios, mas desapareceram. Usamos para que a história não se perca. Entender os Homo sapiens é crucial para nos compreendermos. Sem entender por que os Homo sapiens surgiram, não entendo a mim mesmo. Considero a história da Terra, do nascimento à morte. Pergunto, o que existe no fundo de tudo? Tudo começou do nada. Antes não havia nada e algo começou. Esse é o início. Chamamos de Big Bang, mas prefiro um espaço onde nada existia. Por que isso existe? Como expressar isso? Isso é algo que exploro. Quando a energia do que não existe enfraquece, essa é a verdade. Não há equilíbrio, mas quando o que não existe é forte, o que existe não aparece. No início não havia nada. Algo começou. Esse é o início de tudo. Como podemos expressar esse ponto de partida? Atualmente, chamamos de Big Bang, mas eu prefiro não usar esse termo e falar sobre um espaço onde nada existia antes. Por que isso existe? Isso é algo que venho explorando. Quando a energia do que não existe enfraquece, essa é a verdade. A verdade. Não é que haja um equilíbrio, mas quando o que não existe é forte, o que existe não aparece. Por que isso passou a existir? Como posso expressar isso de uma forma que eu possa entender? Eu venho refletindo sobre isso e percebo que quando a energia do que não existe se torna fraca, essa é a verdade. A verdade. Não é que haja um equilíbrio, mas quando o que não existe é forte, o que existe não aparece. E se o que não existe diminuir, isso acabou existindo. Quando a água diminui, aquilo que antes estava presente aparece. A água se revela quando diminui. Muita água está escondida. É só uma questão de dizer que a chuva cai e a neve derrete. E se você encurtar isso, você acaba voltando para as corridas de cavalos. Esse é o estado atual. Então, essa condição em que há muita água escondida. Essa era a situação antes do início do universo. O que fez essa água diminuir? Como isso aconteceu? Nos rios, quando a margem esquerda é atingida, ou quando não chove, o nível da água do rio também diminui. E quando isso acontece, as coisas começam a aparecer. Essas coisas
O que era isso? Isso não existe. A razão pela qual as razões diminuem é porque havia uma razão, certo? Então, essa existência surgiu. Para que algo exista, é necessário ter um significado, certo? E por outro lado, quando o que não existe diminui, isso faz com que o que existe apareça. Portanto, o significado de existir é, na verdade, bastante baixo. É interessante como as pessoas observam, ou talvez seja apenas uma coincidência. Se eu me esforçar, isso significa que serei recompensado? Se eu me esforçar, vou viver mais tempo. Se eu comer bem e levar uma vida organizada, isso significa que vou viver mais. Ficar saudável? Não é bem assim. Não é bem assim. Se eu me esforçar, isso significa que vou conseguir manter a saúde? Não é assim que funciona. Não é bem assim. Se você fizer isso, vai viver mais. Se fizer aquilo, vai ficar saudável. Não é assim que funciona. Não existe tal coisa. É tudo baseado aqui. O significado da existência, a razão, a necessidade. Acho que não há muita coisa nisso. O que não existe tem uma forma. Isso apareceu como um apêndice? É bom fazer as pessoas pensarem assim. Com a pandemia de coronavírus, isso se tornou bastante plausível. Desde que a Terra surgiu, tudo começou a partir daí. Recentemente, isso é o que se considera o início. E pode ser que isso seja algo júnior. A partir desse eixo, as primeiras formas de vida, as células, começaram a surgir. E elas apareceram através de lacunas. Portanto, os seres vivos se formaram a partir dessas lacunas. Tem pessoas que caem por estar se divertindo. Você vê pessoas andando pela cidade, enquanto outras vão de carro. Aqueles que dirigem podem estar bêbados ou podem estar cochilando. É como um incêndio repentino, mas, em um instante, a capital pode morrer. A pessoa pode estar passando por dificuldades, mas não entende de forma alguma a razão para morrer. Aquele que está dirigindo pode ser uma criança sem carteira de motorista, sem saber de nada. Essa pessoa acaba morrendo. A razão para morrer, então, não se entende nada. Essa é a realidade em que estamos. Os Homo sapiens também nasceram. E nós, que viemos ao mundo, temos um tempo curto. Será que é um século? De certa forma, eu acho que é assim que nos é dado. Mas, na verdade, não é algo que nos é dado. Não sabemos quando vamos morrer. Tem pessoas que dizem isso e morrem logo em seguida. Portanto, viver por várias décadas não é um direito, ou algo assim. É por isso que agora estou doente. É algo que não pode ser evitado. Antes eu estava bem, mas por que eu estava bem? Como é que eu cheguei a esse ponto? Mesmo assim, não consigo aceitar. Isso é porque eu não estou pensando sobre isso. As coisas pioraram. É assim que funciona. Então, se as coisas pioraram, o que fazer? O que vai acontecer se não houver isso? Não há nada, certo? Sem isso, as pessoas acabam se tornando tolas. E como resultado, não é surpresa que as coisas não melhorem. Não é como se eu tivesse ido ao hospital por acaso, tomado um remédio e voltado a ficar bem. Será que realmente posso dizer que melhorei? Não sei se os sintomas da doença realmente melhoraram. Mas com certeza vou acabar tendo outra doença. É um ciclo sem fim? Não há garantia de que você vai viver muito tempo. Não há garantia de que você não ficará doente novamente? Como eu quero viver? Acho que o que importa primeiro é como você quer viver. Se você tiver isso, claro, não é a base para viver várias décadas. Você está pensando na sua vida, como se fosse viver até os 100 anos, ou está pensando que ainda vai viver mais 50 anos. Agora, se eu posso viver mais 20 anos, já que tenho 73, então vou viver até os 95. Então, considerando que vou viver mais 25 anos, eu penso nisso. Mas a verdade é que eu posso morrer ano que vem, não é mesmo? Portanto, pensar é algo que fazemos até morrer. O que eu vou fazer? Até lá. A vida é sobre o que sabemos. A vida até a morte é algo sério. E até os 20 anos não se sabe quando se vai morrer. Graças a Deus, eu consegui viver até os 73, quando eu estava no ensino médio. Achava que ia morrer aos 19 anos.
Na sexta série, morri e voltei. Aos 19, não pensei que morreria. Achei que morreria aos 22, mas não sabia. Aos 25, também não sabia. Pensei que morreria aos 20. Aos 29, também não sabia. Parei de pensar assim. Não sei quando vou. Eu pensei que morreria aos 20, mas aos 29, eu não sabia. Depois disso, parei de pensar assim. Não sei quando vou saber, mas posso estar preparado. Como eu achava que morreria aos 22, vivi até lá pensando que se chegasse aos 22, estaria tudo bem. E não morri aos 22. Então, na época, eu tinha uma forma de pensar que me deixava satisfeito. Agora, quando pensei que morreria aos 20, vivi até lá, achando que, se chegasse aos 20, estaria tudo certo. E cheguei aos 25. Eu tinha uma forma de pensar que me deixava satisfeito. Depois, pensei que aos 29 anos seria a mesma coisa. Então decidi que até os 29 anos eu teria uma forma de pensar que me deixasse satisfeito. E acabei vivendo até os 29. Desde então, tenho mantido essa forma de pensar que me deixa satisfeito. Que tipo de vida é essa? Uma vida que, não importa onde você corte, é sempre a mesma, como um doce de Quintaro. Eu tenho vivido assim, como um doce de Quintaro. Não importa quando ou onde algo aconteça. Eu já tinha essa ideia de que minha vida era satisfatória, desde os 19 anos. Estou indo para esse tipo de espaço. É sobre como usar isso, não é? Isso é algo que você consegue entender a partir de 70 graus, mas 60 graus não dá para entender, não é assim, certo? Eu consegui entender com 1 bilhão, mas tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Então, não é uma questão de idade, mas sim de estar preparado para isso. Se você não entende, não consegue se preparar. O que realmente sabemos, por isso, nós nascemos quase como sapiens. Antes disso, não sei exatamente como era, mas pelo menos os primeiros organismos unicelulares que surgiram na Terra. A partir daí, começamos essa jornada, e eu me pintei nessa história. Naquela época, já existiam vírus e bactérias, e nós apenas encontramos um espaço para viver. Estamos vivendo nesses espaços. Estamos vivendo nesses espaços e não sabemos quando vamos pisar em falso e morrer. É uma existência assim. Por isso, se preocupar com o futuro? Sim, não faz muito sentido, né? Não precisamos nos preocupar com o futuro. Não sabemos se esse futuro realmente existe. É agora. Se você não está satisfeito agora, não há futuro. O que posso fazer agora para me sentir satisfeito? Que tipo de pensamento ou estilo de vida? Não vou usar. É perigoso se você continuar fazendo isso. Vou morrer sem estar satisfeito. Preciso encontrar satisfação. Isso é algo que todos vocês têm. O que vocês estão segurando é a ideia de que existe uma parte de vocês que vai morrer sem estar satisfeito. Agora, é preciso estar satisfeito. O que eu quero oferecer a todos vocês é a felicidade e a satisfação de viver agora, sem pensar em morrer. Quero compartilhar isso com uma pessoa. Não faz sentido ter nascido sem compartilhar isso. Quero usar esse tipo de identidade e cooperar com isso. É por isso que não consigo mais ler as informações. Não sei como pensar sobre isso, nem como abordar a situação. Eu queria ensinar como ler as informações do meu cérebro. Na adolescência, achava que as pessoas só viam por si mesmas. Enquanto lidava com pessoas que entendiam, muitas não conseguiam. Quero transmitir o que entendo. Pesquisei antes. Durante o processo, pensei, pesquisei e organizei. Isso virou palavras como eixo de equilíbrio gravitacional e suporte ósseo. Vivo fazendo isso. Parte é o eixo de equilíbrio, outra é o suporte ósseo. E também o conhecimento comum. Estou ensinando cada parte. Quero transmitir o que entendo. Pesquisei por conta própria. Organizei em conceitos como eixo de equilíbrio gravitacional e suporte ósseo. Vivo fazendo isso. Uma parte é o eixo de equilíbrio, outra é o suporte ósseo. Estou ensinando cada uma dessas partes. Durante o processo de entender tudo isso, eu pensei e pesquisei e organizei essas ideias. Isso se transformou em várias palavras, como eixo de equilíbrio gravitacional e suporte ósseo. Eu vivo fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Uma parte disso é o eixo de equilíbrio gravitacional.
outra parte é o suporte ósseo. E também há a parte do conhecimento comum, e eu estou ensinando cada uma dessas partes. Se eu quisesse ensinar tudo isso, precisaria pensar por pelo menos 10 anos. Se houver pessoas que acham que está tudo bem levar 10 anos para encontrar uma maneira de se sentir satisfeito, então, bem, existe a possibilidade de que em 10 anos isso possa ser útil. Antes disso, eu acho que é difícil. Isso leva tempo. O objetivo é curar os sintomas da doença? A minha satisfação? Depois de ter vivido até agora, será que conseguirei viver? Futuro que está por vir. Esse é o espaço. Em questão é o tempo e o espaço em que vamos viver a partir de agora. Como não sabemos nada sobre isso, precisamos nos direcionar para isso. Então, como devemos nos direcionar? É isso que eu quero dizer. Isso é algo que todos vocês ainda não conseguiram fazer. Para ensinar como fazer isso, eu quero transmitir. Tema do CW Happiness Rosé. E é por isso que temos um espaço como este.